Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Daniel Vieira e hoje nós estamos no nosso primeiro episódio do Ekbalo Podcast. A nossa intenção é poder trazer muito conteúdo bacana para você, é poder trazer coisas que vão abençoar a sua vida, que vai poder te edificar de alguma maneira. E para começar, nada melhor do que no primeiro dia do nosso podcast, estar aqui com meu queridíssimo amigo Gustavo Areal. Você que não conhece esse cara, hoje você vai conhecê-lo. E o Gustavo é um cara assim que tem muita coisa para contribuir com a nossa geração, tem muita coisa para contribuir com esse tempo. Então, não perca. Amigão, e aí, Dan, tudo bem contigo, mano? Cara, prazer. Massa, uma honra velho. estar aqui com você e, de certa forma, podemos compartilhar dessa mesa, né? Que massa, meu amigo. Muito feliz de ter você aqui. E, cara, assim, pra galera que não te conhece, né? Eu só falei aqui o seu nome. Fala um pouquinho do Gustavo Areal hoje, né? O que você tem desenvolvido e tal. E meu nome é Gustavo, né? Como o Dan disse. Hoje eu pastoreio na cidade de Belo Horizonte uma comunidade chamada Igreja Cristã Coração do Pai. Sou casado com a Letícia, pai de 2 filhos. E há alguns anos, né, a gente está nessa jornada aí ministerial, seguindo aquilo que nós temos ouvido, visto que o Senhor tem feito. Esse é um pouquinho de mim, né, de quem eu sou. Que legal, cara. E a comunidade agora? Vocês estão saindo do espaço, né, que Sim, vocês sim. estavam, tá nessa migrando porque ficou pequeno? O que é que tá rolando? Nossa comunidade é nova, né, tem 3 anos aí desde os primeiros dias, nós fizemos 3 anos agora, e realmente ficou pequena, né, a gente já não comporta mais as pessoas que têm vindo, as crianças que estão aumentando, né? É uma dificuldade boa essa, né? Sempre sim, boa. Claro. E aí a gente não está se mudando para um novo espaço, né? Para um espaço maior, onde a gente vai ter mais facilidade, né? Para suportar as pessoas e comportá-las lá. Legal, cara. E, mano, fala um pouquinho de você aí pra galera te conhecer em relação ao início, né? Aham. Tipo, onde foi que você nasceu e, assim, principalmente da sua conversão, né? Sua conversão pra cá. Conta um pouquinho, assim, a história da sua conversão. A gente sempre fala, né, sobre essa parada do berço evangélico, né? Mas eu tô procurando comprar esse berço evangélico, né? Mas minha família sempre... Deve vender na família cristã. Mas eu nasci, né, num lar cristão, meus pais sempre estiveram envolvidos, né, ministerialmente, mas eu fui crescendo, né, então comecei as dúvidas, né, do mundo, querer saber como as coisas lá fora, e acabei me afastando desse caminho. Mas em 2011, eu me lembro assim, foi um momento a qual de fato o Senhor, ele me resgatou, ele veio até mim, me chamou, e foi... E essa afastada aí foi aquela afastada mais light ou aquela afastada mais doidona então, mesmo? Dos 13 anos, né? É uma idade já um pouco complicada. Dos 13 aos 16 anos foi 3 anos aí de muita escuridão, sabe? Mesmo sendo novo, né? Mas eu sempre tive uma aparência mais velha e por isso eu sempre conseguia ter acesso a festas, a lugares a qual de maior entra, né? Sim, então foi um período bem intenso assim na minha vida. Mas, de certa forma, mesmo nesse lugar escuro, eu sempre pude ver a graça do Senhor, a bondade do Senhor sobre mim, sempre tentando me aproximar, né, para esse lugar de novo. Então, o momento assim foi 2011, né, que eu tive de fato essa experiência da conversão. O Senhor me chamou para perto e foi de fato algo incrível que aconteceu na minha vida. Legal, cara. Que bom, velho. E você, como nasceu... Você falou assim, converteu em 2011 com 13 anos, né? Então você... 16, né? 16 anos. Então a sua infância ali, sua família já cristã, né? Que você falou, em Belo Horizonte. Então você meio que nasceu ali no que estava acontecendo naquele movimento em Belo Horizonte, né? Ali para 2002,
2002, né, 2003, meus pais envolvidos, né, ministerialmente, sempre presente nas igrejas que Deus já estava se movendo em Belo Horizonte, né, com alguns irmãos, David Kila, Cirilo, o próprio Dan Duque, né, os irmãos que já estavam trazendo algo para o Brasil a partir de uma voz que eles ouviram. Então, a minha infância praticamente foi nessa loucura ali da adoração extravagante, né? Eu sempre via muitas coisas acontecendo. Foi bem louco, algo que também marcou sempre a minha vida, né? Mesmo passando aí um período de trevas, Sim. mas algo que sempre ficava no meu coração. E, cara, o que você acha, assim, desse tempo que o Brasil viveu? Assim, quando a gente vai olhar a história dos avivamentos, eu não sei se a gente pode chamar o que aconteceu de avivamento, né? Tem algumas coisas muito específicas Sim. que acontecem nos avivamentos. Mas, de fato, foi um tempo assim onde a graça da presença de Deus estava de uma maneira muito mais intensa do que o que nós estamos acostumados né, nos dias de hoje. A gente gosta de falar que foram gotas, né, de misericórdia do Senhor. Foram, não chamamos de avivamento, mas foram gotas, né, de algo que o Senhor já estava anunciando, queria fazer. E, sem dúvidas, eu acho que foi um despertamento, né, para a igreja, principalmente essa questão da música, da adoração. As canções, né, elas voltaram para um lado de mais intimidade, esse lado mais devocional, né, nos levando a um lugar de intimidade com o Senhor. E, sem dúvida, foi algo que marcou, né? Mesmo tendo já um espaço, né, de tempo, as coisas mudaram bastante, né? Se a gente pegar desde 2000 Sim. até agora, 2022, muita coisa mudou, mas, sem dúvidas, deixou marcas, né? Em muitas pessoas. Você falou de gotas aí, né? Gotas que precedem uma chuva. E por que você acha, assim, depois de um tempo em que essas gotas vieram, de repente a gente viveu um tempo de muita sequidão, assim, né? Se podemos chamar assim, mas de fato foi um tempo onde as coisas, para acessar o que a gente acessava naquela época, assim, eu lembro que eu era muito guri ainda, eu tinha 12 anos de idade, lá nos anos 2000, mas cara, eu mesmo nasci num lar cristão, mas aquela época assim, velho, eu era de uma igreja tradicional. Sim. E aí minha família começou a se converter, que era também já da igreja, mas todo mundo afastado, e todo mundo retornou aos caminhos do Senhor nessa época, envolvido nesse movimento Sim. de adoração extravagante, né? Então, assim, eu quando fui visitar uma igreja aqui que estava participando desse movimento, cara, eu achei a coisa mais incrível do mundo, assim, com 12 anos de idade. Então, eu olhava e falava assim, cara, meu desejo é morar aqui, sabe? Era fazer igual Pedro quando estava com Jesus aqui, deixa eu te construir uma tenda aqui para poder morar. Era meu desejo, cara, assim, eu via a entrega daqueles jovens, e aí eu meio que nasci de novo aí, cara, assim, mesmo tendo nascido na igreja evangélica, mas eu considero que eu nasci de novo a partir desse movimento, né? Então, assim, a partir disso sempre foi algo que que está latejante no meu coração, né? Pulsando, viver não apenas aquilo que a gente vê, mas numa porção ainda muito maior. E aí a gente pegou um tempo aí, acredito que agora a gente meio que com um ambiente estivesse configurando de novo para a gente vivenciar coisas maiores, mas a gente pegou um tempo assim de muita sequidão, assim, era muito difícil a gente conseguir acessar esse lugar em Deus que antes era muito mais fácil de a gente acessar, né? Então, assim, você considera o que, assim, cara, para a gente ter essa perca, esse bloqueio aí no meio do caminho? Quando que você acha que as coisas começaram a se perder, velho? A gente sempre fala, né? Se você analisar toda a história, os avivamentos em si, a gente tem
plena convicção que é um dom de Deus, né? O homem, ele faz parte, mas ele não influencia, né? O avivamento está sempre na agenda de Deus e não na nossa, é sempre de repente. E eu acho que um dos problemas que aconteceu nessa época foi tentar colocar o avivamento na nossa agenda, sabe? Tentar encaixar naquilo que a gente chama de conferências, de programações. E então a gente começou a colocar datas, né? Começamos a dar dias. É algo que vem do Senhor, né? Então, de certa forma, a gente começou a engessar, né? Então, eu vejo que as igrejas cresceram muito, né? Eu gosto de organização, mas veio uma organização muito grande, né? À frente daquilo que o Senhor, de fato, estava fazendo. Então, a gente não pode dar data para aquilo que Deus vai fazer. Sim. Isso está dentro daquilo que o Senhor realmente anseia. E a gente, como obedientes, a gente espera, né? A gente aguarda, a gente está preparando esse lugar. Então, eu acho que uma perda muito grande foi isso, sabe? Foi a gente tentar encaixar aquilo que Deus começou a fazer, né? Não só em BH, mas em várias cidades no Brasil. Começar a tentar colocar dentro de agendas e começar a dar nome a homens, né? Eu acho que sim, os avivamentos, Deus ele vai levantar homens para esse período de tempo, mas a gente não pode colocar totalmente a nossa ênfase neles, né? E eu acho que um pouco daquilo que aconteceu, né? Veio um período depois aí, acho que até 2009, né? A partir de 2009 muita coisa começou a mudar. Foi até o último ano, foi o ano que eu fui para o Clamor, até essa época, 2009. Sim, E tinha ainda muita graça de Deus. Mas você já percebia que não era a mesma coisa. Sim. E que, tipo, aqui em Salvador, cara, essas coisas chegavam mais tarde aqui, assim, sabe? Então, por exemplo, um ministério mesmo que eu sempre fui apaixonado. Casa de Davi, sabe? O Mike Shea sempre me inspirou muito, o próprio Davi Silva na música. E os caras não vinham aqui em Salvador. Sabe? Então, vinha aqui em Feira de Santana, Lagoinhas. E como eu era muito novo ainda, meus pais nem deixavam, cara, sabe? Eu não podia me deslocar para essas cidades para ir assistir. E eu fico imaginando Belo Horizonte, muita gente massa em Belo Horizonte, né? Na época tinha o Danduque, acho que o Gregório também morava lá, né? Thomas, nossa, e aí os filhos dessa galera, né? Os filhos na fé dessa galera de... Judson, Ricardo, Cirilo, tanta gente massa. E eu fico imaginando realmente assim, cara, como não era em Belo Horizonte. Tipo, eu aqui em Salvador já era tão impactante assim, a gente já recebia. Se vocês recebiam gotas, a gente recebia, não sei nem o que a gente pode chamar, vapor, mas de fato, cara, assim, era muita graça, sabe? Muita graça, né? Nas reuniões era muito simples, assim, Deus se manifestava assim muito rápido, sabe? E fala um pouquinho assim desses caras, velho, assim, que se eles te inspiraram, né? Essa galera das antigas, assim, o quanto que eles te inspiraram e te inspiram até hoje. É engraçado, né? Porque mesmo sendo novinho nessa época, né? Tinha 6, 7 anos ali, mas eu me lembro de muitas reuniões. Sabe? Eu me lembro de muita coisa, eu me lembro do Gregório, quando ele vinha, né, na igreja dos meus pais, como meus pais eram membro, e isso marcava muito, porque a questão que me fica na memória é a questão do tempo, né? Parecia que o tempo parava, né? Não tinha uma pressa para as reuniões acabar e nem começar. Isso. Mas era algo que eu me lembro, minha mãe muitas das vezes deitada no chão, isso ficou muito marcado na minha mente. E é engraçado que quando nós vamos falar, acho disso mais pra frente, mas quando o Gregório, a gente começou a fazer uma escola, e aí o Gregório ele falou, pô, cara, me lembro de você pequenininho, lembro dos seus pais. Então, obviamente, isso foi muito legal, porque depois da minha conversão, comecei a encontrar com esses caras que... Seus pais, eles tinham influência na igreja? Não de liderança, né? Eles eram membros, mas eram comunidade familiar, né? Essa igreja era uma igreja muito familiar. Então... E o Gregório ia ministrar nessa... Ele ia ministrar lá junto com o Danduque, e ele até brincava que ele orou por mim, mas eu não sei se de fato ele lembrava, mas ele orou por mim, minha fralda encheu de caca e depois eu nunca mais esqueci dele.
Mas, sem dúvidas, a vida, né, desses caras do passado. Hoje, né, o meu pastor é o Thomas, um dos pioneiros, né, Legal, daquilo que cara. o Senhor fez nesse período. É um dos caras que ainda tem essa marca, né? Ainda essa paixão, sempre que a gente se reúne, é muito nítido ver nele, né, essa devoção daquilo que Deus começou a fazer. Ele tá no Brasil ainda? Não, hoje ele tá passando... Quase todos, teve o Gregório que faleceu, mas sim. outros voltaram, né, para os Estados Unidos. Hoje... Até o próprio Mike voltou para os Estados Unidos. Hoje o Thomas ele tá passando um período, né, nos Estados Unidos. E então ele tem cuidado da saúde dele, né? Por ser americano, então as coisas lá é muito mais fácil. Sim, sim. E então quando ele tem um tempo, ele vem dar um pulinho em Belo Horizonte, né? Onde fica a casa dele. Legal, cara. E você falou aí do Gregório. Vamos conversar um pouquinho disso, né? Dessa sua relação aí com o Gregório. Imagino que precioso não foi, assim. O Gregório é o cara... Ele falava isso em vida já, né? O que o profeta, ele tem honra quando morre, né? Quando ele tá vivo, as pessoas não ligam tanto. E eu confesso, assim, que 2000, até 2009, cara, quando eu fui lá pra Minas, lá que eu ouvia as pessoas falando Gregório, mas eu não fazia ideia quem era Gregório. Né? O Dandu, que eu sabia, tá, mas o Gregório não. E hoje... principalmente depois do falecimento dele, o quanto de pessoas que foram marcados por ele, assim, sabe? Que eu não fazia ideia. Então, assim, depois que eu conheci ele em 2009, conheci não pessoalmente, mas tive acesso aos materiais, eu busquei muita coisa do Gregório, era um cara que me inspirava muito. Então, assim... Até o falecimento dele, assim, era um dos caras que mais me inspirava, estava em vida aqui, né? Então, conta um pouquinho, assim, eu creio que foi uma honra muito grande. Sem dúvida. Ter andado com o Gregório nos últimos dias, né, cara? O Gregório, sem dúvida, ele marcou minha vida. Hoje tudo que a gente tem desenvolvido foi por palavras, né, que o Gregório liberou para nós. E, assim, o início, né, foi muito doido, porque eu passei por esse processo de conversão, né? Aí eu comecei a me envolver com a liderança da igreja e aí o Senhor começou a falar com a gente de uma escola, né? Vocês vão fazer uma escola em Belo Horizonte e aí entra esse período já de sequidão, né? Sim. Porque na minha mente ficava esse tempo dos meus pais, né? Onde eu via reuniões prolongadas e aí quando eu comecei a me envolver ministerialmente eu já não via mais isso, cara. E eu falava, meu Deus, eu acho que muita coisa mudou. E o que eu fiz? Eu falei, eu preciso então buscar quem eram esses caras. Então eu comecei a pesquisar, na época do YouTube, bombando, comecei a buscar os nomes, meus pais me falavam quem eram os caras, os nomes, né? Então eu comecei a pesquisar e o Senhor começou a falar pra gente de uma escola que iria nascer do coração dele, daí nasceu o coração do Pai, que hoje é a nossa igreja. E aí ele falou pra nós começar a chamar os homens do coração dele. E aí, sem dúvida, já ouvi no Gregório pelo YouTube, né, uma lembrança dele já, das ministrações dele. Ele morava em Minas, né? Não, na época não. Ele tinha ido já para São Paulo, né? Ele foi para Curitiba depois de Minas, e depois foi para São Paulo. Ele estava em São Paulo, então entramos em contato, conseguimos um contato. Aí ele foi, a gente se falou por telefone, ele falou, cara, eu quero ir sim pra BH. Isso foi em 2014, né, nossa primeira escola. Ele ficou um tempo ainda sem pisar em BH, muito né, tempo, cara? Isso é louco, porque, se eu não me engano, em 2004, né, ele se muda pra Curitiba, e aí ele ficou um longo período aí de anos, né, sem estar vindo em BH. Sim, sim. Então, em 2014, a gente começa a escola e ele vem, pra gente foi uma honra muito grande. Legal. E é interessante, né, porque a gente sempre quer honrar, né, as pessoas, né, tentar preparar o melhor. E aí ele quis ficar na nossa casa, na minha casa, junto comigo e minha esposa. E... sem dúvida, isso foi incrível para nós, né? Essa primeira escola, ele passou 4 dias em Belo Horizonte. Esse foi o primeiro contato que você teve com ele depois depois de anos, né? Da cidade dele ter se mudado. Antes era neném, né? Pequeno, então não tinha contato. E aí ele ficou na nossa casa, ficou no nosso apartamento. E, cara, ele de fato era esse cara, né? É difícil falar do Gregório hoje, né?
por uma galera que só conhece ele pelo YouTube, mas de fato eu conheci de perto. Ele era esse cara que a gente via no púlpito, ele era o cara sentado no sofá, ele acordava de fato antes do sol. Cara intenso. A Lê, né, minha esposa, ela trabalhava na época e quando eu levava ela para o serviço e quando eu acordava, o Gregório já estava orando, ele já estava lá clamando o Senhor. Esse primeiro contato marcou muito a gente, né? A gente falou, pô, existe ainda homens que o Senhor tá guardando do seu coração, né? Cara, que honra. Porque o Gregório, ele foi, não sei se discipulado é a palavra certa, mas muito influenciado pelo Heaven Hill, né? Sim, sim. E o Heaven Hill também pelo Tozer. Então, você vai pegando a linhagem assim, você fala assim, mano, tipo... Raven Hill era meu bisavô, era meu avô, e Tozer era meu bisavô, né, cara? Cara, que honra, que coisa incrível, assim. Como foi, assim, cara, quando você recebeu a notícia do falecimento dele, como foi essa... E aí, né, a gente começou a escola em 2014, então aí 2015, 2016, todos os anos ele estava com a gente. E outras viagens também a Belo Horizonte, ele sempre estava conosco, né, a gente sempre estando perto a partir da primeira escola. E ele estava, de fato, mentoreando nosso coração, né. O Gregório, a gente não pode falar que ele tinha discípulos, né, o Gregório era muito louco, muito largado de tudo, né. Mas, de fato, ele era um cara que falava muito ao nosso coração. Legal, ele nos instruía, né, deixava algumas direções pra gente. E então 2017, né, que foi o ano do seu falecimento, foi a nossa última escola, o Coração do Pai. E eu me lembro até hoje, né, ele chegou em Belo Horizonte dia 22 de janeiro. 2014 até 2017. 2014. Todas ele tava? Todas ele tava. Uau. Todas as escolas ele tava com a gente. Na verdade, ele chegou dia 22 de janeiro, né? Ele chegou em Belo Horizonte, a escola. E aí o Thomas estava falando nesse dia. Que massa. E ele foi e pediu para estar, né? Ele começou na sexta-feira a escola. E aí o Thomas estava falando na escola. Então eles se encontraram, foi um momento bem legal. Uau. E aí ele falou no sábado, né? E a gente saiu para ministrar no domingo em uma outra igreja. E aí segunda-feira levei ele no aeroporto, né? Ele despediu da gente, mas eu e minha esposa ficamos com um sentimento, sabe, no coração. Falei, cara, o Gregório tá despedindo da gente. Mas assim, né? A gente sentimos ali, mas não, é só coisa da nossa cabeça. Chegaram a comentar ainda? Então, ele é engraçado, porque ele tava passando mal já, né, na escola, ele tava sentindo uma queimação. E a gente, cara, procura o hospital, vamos te levar no hospital. O Mário Marcos estava lá também, era o tangedor dele. E a gente falou, vamos pro hospital, cara, e tal. Ele, não, cara, aquele jeito dele, sempre jejuando, né? E ele falou, cara, isso é jejum demais. Que ele passava, né, 4 dias de jejum, entrava no café, Gatorade, só coisa ácida. Ele falou, não, cara, isso é coisa do meu jejum. Falei, tá bem, cara. Então levamos ele pro aeroporto, segunda-feira, eu e minha esposa, ele orou pela gente. E ele deixou uma palavra muito específica para nós. Eu falei, cara, Gregório, acho que tá se despedindo da gente. Mas enfim, voltamos. E aí, terça-feira eu falei com ele. Ele falou, cara, eu tô me exercitando. Comecei a correr. Aí passou quarta. Aí na quinta-feira, 10 horas da manhã, a gente recebeu a notícia que ele tinha sofrido aí um infarto, né? E veio ao óbito. E, cara, foi muito triste, né, para mim, principalmente ter estado com ele alguns dias antes. E um peso muito grande também no meu coração, né? De tudo que ele deixou. De fato, a vida do Gregório era um legado, né? Muitas pessoas falam, pô, o Gregório era um profeta. Eu acho que ele incorporou uma mensagem, né? Ele de fato incorporou uma palavra. E isso ficou muito pesado pra gente. Foi um dia muito triste. Comuniquei com o Mário Marcos tinha me ligado para falar. Então a gente começou a organizar para ir para São Paulo, né? Onde seria o velório do Gregório. Aí você foi. Aí sim, fui para São Paulo. E foi como uma conferência, né? Nossa, cara. O velório dele. Tem um vídeo, né, do Thomas lá falando, muito legal, cara. Aí foram 3 dias parecendo uma conferência. Meu Deus. E muitas pessoas, muita gente veio, né? Muita gente estava lá. Sim. Veio homenageá-lo, né? Ali ainda presente, né? Em corpo ali dentro da igreja. Foi intenso. Nossa. E aí, depois disso, você... a
Até então vocês faziam a escola, vocês mobilizavam a escola. Coração do Pai era uma Coração escola. do Pai. Uhum. Como que houve essa transição assim dessa escola para hoje ser uma comunidade que, graças a Deus, tem crescido aí, né? Como eu disse, né, o Gregório deixou algumas palavras pra gente, né, algumas direções a respeito. E ele falou para nós que o coração do Pai estava migrando, né? Ele via um movimento de oração no nosso meio. Legal. Algo que iria... Ele sempre, muito exagerado, né? Mas ele sempre falava, cara, Deus vai fazer algo em BH através da oração, vocês estão envolvidos com isso. Então a gente começou a andar com o Thomas, né? Que era o melhor amigo dele no Brasil. O Thomas nos recebeu com muito amor, começou a cuidar de mim, da Lê. Então a gente começou a ser pastoreado pelo Thomas, e aí o Thomas sentiu de que era o nosso tempo, né, de coração do Pai, deixar de ser uma escola, e aí ia passar a ser uma comunidade. E aí a gente ficou 1 ano se reunindo em casa, né, em uma varanda na casa da minha mãe, e aí a gente começou com um movimento de oração, tínhamos oração de segunda a sexta, todos os dias estávamos reunidos, e isso começou a crescer, né? Aí a gente não sentiu a necessidade de procurar um espaço. Sim. E aí, 2019, a gente encontrou esse espaço e a gente então começou a se reunir lá como igreja. E aí, 2020, logo veio a pandemia. Aí, 2020, né? Meio de 2020, março, né? Foi início, foi bem no início. E é engraçado, né? A pandemia, obviamente, é uma tristeza, né, mundial. A gente perdeu amigos próximos, mas, de certa forma, a gente começou a ver que o Senhor estava se mobilizando no nosso meio, né? Deus estava se movendo. Muitas pessoas começaram a nos procurar, mesmo com a igreja fechada. E nisso a gente começou a crescer, mesmo com portas fechadas, mas algo começou a acontecer no nosso meio. Esse foi um fenômeno engraçado, né? Assim, ao mesmo tempo em que muitas igrejas perderam, né, seus membros, se desfizeram, foi difícil ali uma igreja ficasse no meio termo, né? Isso aí. Que nem diminuísse e nem crescesse, assim. Então, ou aconteceu ou uma coisa ou outra, né? Aí. Durante esse período. Era esse sentimento, né? A gente fechava de vez ou, de fato, a gente se posicionava, né? Isso que aconteceu com a gente. Então, a nossa igreja, a gente pode falar que nasceu mesmo em 2021. A gente começou a estruturar, a gente começou a estabelecer fundamentos. E aí a gente começou a avançar, né? E graças a Deus agora as coisas abrindo. Legal. Migrando para outro espaço. E você falou aí das suas influências, né? A galera que, de certa forma, construiu o Gustavo que existe hoje, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, assim, do que tudo isso que foi construído dentro de você hoje, como você define a palavra que você carrega, assim, né? O que é que você tem como peso e alvo de vida que você deseja passar esse legado para outras pessoas também? Uhum. O contato, né, principalmente com o Gregório, faz eu sempre pensar, né, sobre o além do púlpito, né, o além da plataforma. Hoje a plataforma ela é muito desejada, né? Hoje o ministério se resume em ter um microfone na mão, mas a vida do Gregório em si, né, do Thomas, hoje meu pastor, ele sempre me ensinou esse lugar de além, sabe? Esse zelo por um lugar secreto, Sim. Esse lugar de oração. Secreto se tornou uma palavra até chata, né? Tão enjoado de tanto falar, mas de fato eu vi homens que estavam nesse lugar, né? Habitava nesse esconderijo, era um lugar onde eles viviam, né? Um lugar de encontro com o Senhor constante. E nisso eu tenho um peso no meu coração, né? Agora, pai de 2 meninos, então tem um peso no coração de romper com a plataforma, de romper com os púlpitos, né? Não é só sobre agenda, mas é de fato aquilo que nós somos em casa. Nós temos falado sobre essa teologia do ordinário, né? Onde a gente encontra Deus tomando café da manhã. Obviamente eu acredito que, mesmo a gente não podendo produzir avivamento, mas eu creio que a gente começa a preparar um lugar dentro dos nossos lares, né? Principalmente com essa questão da devoção. Então eu creio que um peso no meu coração hoje é isso, sabe? De tentar passar para os próximos esse lugar,
sabe? Uma vida diante do Senhor, uma vida para a glória dele, independente da vocação, independente das suas funções diárias, mas um lugar onde está sendo culto, né? Esse mandato desde Gênesis, né? De guardar, de cultivar, de sempre estar diante do Senhor. Eu creio que nós precisamos nos atentar muito para isso, né? Mesmo que os movimentos estão crescendo no Brasil, isso traz um certo deslumbre, né? Principalmente para os novos. Hoje nós vemos os novos muito intensos, né? Querendo fazer, mas quando você olha para o passado, você via que o lugar onde esses homens eles ganhavam de fato força era um lugar escondido. Isso. Longe das câmeras, longe dos holofotes, longe dos púlpitos. Então, uma marca que esses caras deixaram foi isso, sabe? E a gente... isso se tornou até uma moda, né? Se a gente pode dizer assim, sala de oração, né? Eu acho uma moda positiva, né? Uma moda que incentiva as pessoas a orar. Algo, né? Com certeza. Se essa moda se tornasse cultura, é a melhor coisa, né? Com certeza. Mas a gente tá num tempo assim onde as coisas ainda, infelizmente, são muito teóricas, né? Então, assim, as pessoas leem muito sobre avivamento, as pessoas leem muito sobre oração, sobre sala de oração, né? Mas, assim, em relação ao tanto que tem, a quantidade que tem, a gente consegue ver realmente assim, pouca coisa em relação ao todo de genuíno, né? De algo genuíno assim, brotando. Mas é uma expectativa, né, cara? Assim, que Deus sem dúvida. Possa de fato tirar, né, trazer dessa teoria, né, dos escritos para a prática e de fato a oração se torne uma cultura, né, velho? Isso é bom, né? Hoje você vê livros, né, de fácil acesso das histórias, algo que antigamente você tinha que fazer ali um garimpo, né, para achar, principalmente livros de avivamento, só tinha... Muita coisa sendo já traduzida, né, cara? Só tinha coisas lá fora, né? Então você tinha que fazer aí um garimpo para você tem encontrar. Editoras hoje voltadas para esses assuntos, né? Então, isso sem dúvida, positivo. você vê um movimento, né, do Senhor também, trazer clareza daquilo que ele fez no passado. Se a gente quer enxergar o futuro, a gente precisa olhar para aquilo que ele fez, né? Não tem como a gente ter uma perspectiva profética daquilo que vai acontecer se a gente não entender o que aconteceu no passado. Então, eu creio que o Senhor está trazendo clareza, né? Está trazendo esse deslumbre de novo, o que Deus fez no passado. Oração de Abacuque, né? Senhor, ouvimos falar de tudo que o Senhor fez, mas nós queremos que o Senhor faça hoje. Nós queremos ver a sua obra. Cara, assim, que você ouviu falar de tudo que o Senhor fez, o que é que marca mais você, assim, quando lê no passado, assim, a história dos avivamentos, aquilo que o Senhor fez, para onde é que você olha assim e fala assim, uau, cara, eu me identifico muito com isso aqui. Eu acho que uma das coisas que você olha para os avivamentos e é marcante era a oração do salmista, né? Uma coisa eu peço ao Senhor, que todos os dias da minha vida eu possa estar na casa dele para contemplá-lo, para ver a bondade dele. Então você vê que nesses períodos de avivamentos, mesmo que em 6 meses ou períodos mais longos de 2, 3 anos, mas o sentimento era o mesmo, nós queremos ficar aqui porque Deus está aqui. Então, acho que nós precisamos disso, né? Esse amor pelo lugar da presença, esse lugar de nos tornar homens e mulheres de uma coisa que tem apenas um anseio, o coração queima por isso, de estar no lugar onde o Senhor está. Isso não é religiosidade, né, cara? Hoje as pessoas, pelo esse anti-religiosidade, sermos anti-religiosidade, né? Quebrarmos o tabu. Hoje a galera, ela criou até uma aversão à igreja, né? Sim. A gente hoje tem isso, mas se você olha para o passado, você vê isso. Você vê esse anseio de permanecer onde Deus está, onde Deus, a presença dele é manifesta, né? Então acho que isso marca muito e o que me faz orar por avivamento. Que legal, cara. Sim, para não nos alongarmos mais, né? De fazer algo mais sucinto. Eu queria que você deixasse uma mensagem, cara, para essa geração, mensagem aí para a galera que está nos assistindo em casa aí. O que é que Deus tem falado contigo e o seu desejo para esses dias? Sem dúvida, a gente, quando olha para o passado, né, a gente meio que a gente tenta criar as fórmulas também, né? Não existe uma fórmula, como eu falei, eu creio que
é aquilo que Deus vai fazer, está na agenda dele. Obviamente nós somos inseridos nessa agenda pela bondade dele, mas é um de repente, algo vai acontecer. Sim. É interessante que se você olha para o início de Azusa, havia Frank Bartman, né, um dos principais intercessores de Azusa. E Frank, ele ouvindo falar daquilo que estava acontecendo em Gales, né, com Evan Roberts, de algo estava acontecendo em 1904. E Frank, então, ele escreve uma carta, né, para o Evan Roberts perguntando qual é o segredo. O que a gente precisa fazer para viver isso aqui também? E aí o Evan Roberts manda novamente a resposta falando para ele: Frank, junta os disponíveis, não tem uma forma, mas junta os disponíveis, se possível reúna com eles todos os dias e aguarde até que o Senhor os responda. Então esse é o sentimento do meu coração, eu reuni os disponíveis, reuni aqueles que de fato têm esse anseio de ver a presença do Senhor manifesta e a gente aguardar nesse lugar de preparar um lugar para Ele. Que massa, amigo. Bata aqui, meu brother. Que massa. Muito bom esse tempo aí, essa conversa. Estamos encerrando aqui esse primeiro episódio do podcast Ekbalo, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha edificado a sua vida de alguma maneira. E, cara, segue esse homem lá no Instagram. Qual é o seu Instagram, mano? Fala aí pra galera. Gustavo Areal, muito fácil. Gustavo Areal, a igreja também, o Coração do Pai. Igreja Cristã Coração do Pai, não é isso? Então segue lá no Instagram. Acompanhe o nosso Instagram também, da Escola Ekbalo. Então entra lá, a gente está desenvolvendo muita coisa legal. A nossa ideia é trabalhar, é preparar para o Senhor, é habilitar para o Senhor um povo preparado. A gente sentiu, cara, assim, quando estávamos pensando na escola, que existe muita gente equipada, muita gente habilitada, mas pouca gente preparada. Verdade. Né? Então, tem a ver com aqueles que entrarão nesse lugar do Senhor, aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Então, não tem a ver apenas com o que eu tenho nas mãos, com as minhas habilidades e ferramentas, mas tem a ver com o coração puro. Né? Então, durante muito tempo aí a gente viu tantos homens e mulheres de Deus que eram altamente habilitados e operaram coisas assim incríveis em Deus, mas infelizmente ainda não estavam preparados e acabou havendo queda e tudo mais. Então a nossa ideia é equipar um povo preparado. Então, trabalhar na preparação de uma geração profética, de uma geração que tenha o caráter profético e que tenha também as ferramentas proféticas. Então, nos acompanhe, esteja junto conosco aí nessa jornada. Grande abraço, que Deus abençoe vocês. E, cara, você aqui de Salvador, e até que não é de Salvador também, nos dias 3, 4 e 5 agora de junho, cara, a gente vai estar fazendo na nossa comunidade, a Igreja Cristã Casa Farol, aqui em Salvador, a conferência Enchei-vos do Espírito. Estarão aqui conosco o nosso grandíssimo amigo Saulo Daniel, do Discope, pastor aqui na Lírio Armação, Rafael Neri, pastor na Família da Graça, e também o nosso amigo Mike Duque, pastor na Igreja Incessante, no Rio de Janeiro. Então, são pessoas que têm se voltado para trabalhar com a igreja, para cooperar com a igreja, para que ela seja mais parecida com Jesus e para que ela seja cheia do Espírito Santo. Então, não perca, esteja conosco nesses dias, que vai ser algo incrível. Você aí de outras cidades, a gente liberou uma lista aí com hotéis próximos. Vai ser muito bom, cara. Vamos nessa, vamos junto. Grande abraço.